Olá, para você que chegou até nós, este é o GBU Finance. Hoje nós vamos tentar responder uma pergunta. Mandei meu dinheiro para fora. E agora? Fique conosco. É isso aí, Brian. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, aqui coronavírus rolando solto. E aí, tá dando pico aí também do coronavírus? Como é que tá a coisa? Sim, estamos Flórida em pleno pico e tive amigos que foram para os parques temáticos aqui da Disney e ficaram meia hora na fila para entrar. Ou seja, tá rolando coronavírus e isso não impede ninguém. De fazer nada. Não, mas é que também, cara, depois de, sei lá, 3, 4 meses com tudo meio fechado e tal, não dá. Tem que ir pra Disney. Eu tô com vontade já, viu, de voltar logo pra ir. Até ver como vai ser a coisa. Aqui em São Paulo, tá aquela bagunça. Alguns lugares... Em São Paulo não, né? No Brasil, de forma geral, alguns lugares voltaram a ter picos e tudo mais. Então tá uma confusão, uma loucura. Loucura, como diz. E é isso aí, meu velho. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe, Brian, hoje a gente tem um tema bastante especial aqui para tratar no episódio, né? E é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, nunca me pareceu muito claro, pensando como profissional, mas ao mesmo tempo, quando eu penso como investidor, tirando essa camada de profissional de cima, o oposto me parece claro também. Então, assim, só para ficar bem evidente do que a gente vai tá falando, né? Aquela coisa assim, o investidor abre uma conta fora, ou montou uma estrutura, qualquer coisa que seja, e aí, de repente, fala, pô, legal, já tô com meu dinheiro lá fora, vou começar a investir em dólar. Pronto. Exatamente, vou fazer minha fortuna, ou não, vou proteger meu dinheiro, o que for. E aí, de repente, o que ele faz? Ele pega e compra tudo de volta aqui no Brasil. Isso acontece com você também, com os seus clientes, imagina, né? Com os internacionais acontece isso. A gente tem um home bias, um viés de casa, né? Que a gente vai conversar hoje. Que é assim, você investe naquilo que você conhece, que você está familiarizado. Exatamente. Isso acontece muito aqui, mas inclusive fazendo um adendo com os investidores americanos, por exemplo, eles também fazem isso. Então chega um sujeito ou uma sujeita na minha sala e diz assim, eu quero investir em ações, estou pronto, né? Graduei na vida, agora estou pronto. Quero comprar Tesla, quero comprar Amazon. Eu falo assim, olha, se essas empresas não estivessem nas notícias o tempo todo, você vendo, né, do celular, toda hora notícia delas, você iria querer comprar elas? A pessoa fala, eu acho que não, né? Essa tendência a gente fazer isso, como é que funciona do seu lado, na sua experiência? Isso é bastante comum, né? A gente compra aquilo que a gente conhece. E se a gente não conhece, a gente vai comprar o que algum conhecido, alguma pessoa próxima a nós, de confiança, evidentemente, nos disse que, pô, isso daqui é legal. Só que essa pessoa também vai cair naquilo, vai comprar o que conhece, né? Então, o que a gente acaba vendo muito aqui, por exemplo, no mercado local, é que o investidor, todo investidor, isso é absolutamente normal, né? Faz parte dos vieses de comportamento, ele vai comprar aquelas coisas que, num primeiro momento, né? Quando ele começa a investir, ele vai ser mais conservador. Então ele vai comprar o que é mais familiar para ele, né? Ou investir no que é mais familiar para ele. Primeira coisa, poupança. Todo mundo conhece poupança, né? Então, assim, a poupança não tem como escapar, beleza. Depois que ele investiu com poupança e falou, caramba, tá rendendo tão pouco e não sei o que e tal, ele começa, às vezes, já próximo daquelas pessoas que têm mais contato com ele, comprar algum produto de renda fixa e renda fixa bancária. Ou seja, aqui no Brasil são os CDBs, aí são os certificados de depósito, né, os CDs, é isso que os bancos emitem? Exatamente, isso. Então, aí ele vai comprar esse tipo de coisa. Para depois, o próximo passo é comprar um fundo de renda fixa. Isso, garantido sempre que não perca, né?
Acho que é mais esse o princípio. Pelo menos eu não exatamente perdi o que eu botei. A gente está falando sempre do seguinte, tá? O investidor ele vai fazendo isso, ele vai seguindo nessa escala, e até ele chegar no fundo de renda fixa, na maior parte dos casos, tirando algum fundo mais específico, por exemplo, um fundo de crédito privado, que ele já tem, ele pode ter mais oscilações lá dentro, mas assim, são fundos que a volatilidade é muito próxima de zero, entendeu? Fundos, os próprios CDBs bancários, até pela garantia que tem, do fundo garantidor de crédito e tal, então assim, você não tem oscilação naquilo lá. Então nisso, o investidor ele se sente confortável com relação ao risco, né, porque ele não vê as oscilações, só que aí tem aquela coisa, rende tão pouquinho, e fala, pô, mas tá rendendo porcaria nenhuma. E aí ele, às vezes, já passa depois o próximo estágio, né, pelo menos aqui, são os fundos multimercado. Multimercado é o tudão, né? Eu estava até conversando com uma colega profissional do mercado aqui, ela e falando tal, e ela usou o termo tudão, eu falei, você também usa tudão? Eu falei para ela riu e falou, não, eu também uso tudão. Eu falei, nossa, você é assim, não, eu uso bastante, né, quando eu vou explicar para clientes e tal, porque ele é o tudão, fala de tudo, você pode colocar, assim, não quer dizer que não é anarquia, não é isso, né? Mas nesta denominação multimercado, você pode ter qualquer coisa. E depois disso, aí sim o investidor passa para coisas mais exóticas para o padrão brasileiro, que é um fundo de ações ou comprar ações. Eu não estou nem contando aqui, Brian, o pessoal que faz day trade. Não estou contando, tem até um artigo que em breve eu vou escrever, não, porque já está escrito, né? Eu vou publicar, já está na agenda aqui, e ele fala disso, né? Eu lembro de um estudo que a FGV fez, analisando todas, não é uma amostragem, todas as operações de day trade, eu não estou equivocado, de 2012 a 2015, viu que 91% dos investidores perdia dinheiro. No Brasil, esse estudo? Esse estudo, cara, foi feito aqui, foi feito pela FGV, uma equipe lá da FGV, um professor da FGV, e eles a B3, né, a Bolsa Brasileira, forneceu todos os dados devidamente anonimizados, ou seja, você não sabia quem era o investidor, só tinha o valor das operações, e eles viram isso, 91% das operações são perdedoras. E mais, das outras, tá, não é que fazia muito dinheiro, não, é que fazia algum dinheiro. Certo. Eu ia perguntar se a estatística também mostrava que 9% dos investidores viravam profissionais. Não. Você ganha um pouquinho, daí não é o suficiente para você virar um profissional do mercado. Pois é, mas assim, a gente está falando de um outro extremo, né? O caminho normal do investidor é isso, ele vai em coisas mais tranquilas, que ele conhece, que não vão balançar tanto, e à medida que ele vai tendo mais familiaridade, que ele vai se tornando melhor investidor, né? Porque ele vai conhecendo mais o mercado, ele sabe questionar melhor, aí ele começa a diversificar. Mas aí a diversificação dele são sempre naquelas coisas que ele vê, que ele lê, que chegam à informação, né? Claro que isso daqui localmente, aí também imagino que não seja muito diferente, né? Quando uma pessoa começa a juntar algum dinheiro, a guardar, ela vai deixar em coisas mais tende a deixar em coisas mais tranquilas, para depois sim começar a ir a instrumentos um pouco mais, que oscilam um pouco mais, né? Sim, sim, e aqui o mercado é muito democrático, né? Então você tem acesso, todo mundo tem acesso a maioria, a 99% dos fundos, que aqui a gente categoriza mais como fundo mútuo, né? E aí nós temos ETFs, daí tem ações e renda fixa. O fundo mútuo é parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, né? Com os fundos que são distribuídos em bancos, corretores e tal. Certo. O que é chamado no Brasil de fundo só, né? Aqui a gente categoriza como fundo mútuo. Então, aqui o mercado é muito democrático. Então, quando você abre uma conta num Schwab, ou num TD Ameritrade, ou num Interactive Brokers, você tem aí o mundo financeiro na sua frente. E muitas das casas, Schwab e Interactive Brokers, por exemplo, você pode até negociar ações e fundos que estão do outro lado do mundo. Bolsa de Xangai, legal. Tóquio. Então, cara, isso daqui no Brasil é impensável, tá? Vai chegar. Aqui você não tem nenhuma plataforma, pelo menos local, com denominação em reais. Primeiro que você não tem contas com duas denominações, né? Reais e dólares, isso não existe. Proibido por lei, sim, exato. Assim, eu sei que vai cair em breve, né? O Banco Central já está em estudos para isso, mas não existe.
E só que aí tem uma outra coisa, depois eu comento do caso da Argentina, porque na Argentina parece que a coisa não está dando muito certo lá com isso. Mas faz uns 25 anos, né? Não, assim, não, eles têm já há um bom tempo essa denominação dupla, mas agora estão com alguns problemas lá. Mas assim, primeiro que a gente não tem isso daqui, né? E aqui começa a ter alguma opção local para você investir no exterior através de fundos. De fundos. Mas assim, são fundos muito simples, que eles vão pegar, às vezes, um ETF, e às vezes é um ETF que nem tá aí, o ETF está aqui. Ele está negociado na bolsa daqui, então o gestor vai lá, geralmente o gestor de uma grande instituição, de um grande banco, de uma grande corretora, ele monta o fundo dele, que compra cotas do ETF, mas no final das contas o dinheiro não saiu do Brasil. Ele é tributado aqui, ele nem virou dólar em nenhum momento. Sim, é uma cesta de derivativos complicadíssima, ou nem isso? Não, nem chega a isso, tá? Você pega, por exemplo, os fundos de S&P 500, ele tem o ETF, ele tem os derivativos, tá? Porque são os contratos de S&P 500 negociados na bolsa, na B3, mas ele não é nada exótico, entendeu? É o contrato simples e tudo mais. Mas assim, e fica essa coisa bastante local, com viés muito, muito local, né? E aí, também por quê? Quando você fala de mercado de capitais, tá? Aqui no Brasil você vai pensar sempre nas grandes empresas. Agora, esse ano, né, o pessoal está um pouco mais animado, já estão começando a surgir novos IPOs, novas empresas estão saindo, mas assim, nós precisaríamos de vários anos em sequência, com muitas novas empresas saindo, para que ficasse mais democrático. E deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que o brasileiro tirou dinheiro do Brasil, ou ele mora fora, na Europa, né, na Ásia, tem muito brasileiro, no Japão, aqui nos Estados Unidos. Você acha que é só o viés comportamental que faz com que a pessoa vista no Brasil? Você acha que tem mais algum outro motivo? Não, tem. Eu acredito que não tem uma resposta única, né? Mas assim, são alguns componentes. A primeira coisa é essa questão comportamental. Naturalmente, todo mundo, você e eu também somos assim. Então, só que nós temos ferramentas para nos policiar e tudo mais, mas você vai investir naquilo que você conhece. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí entra uma coisa, que foi justo o que eu falei. Você e eu, como profissionais, nós temos ferramentas para isso. Mas o grande público investidor, se ele não tiver um profissional que o acompanhe, ele não vai ter acesso a essas ferramentas. Ou seja, se ele não tiver alguém que passe as informações para ele, que possa orientá-lo, que possa apresentar alternativas, é muito difícil que uma pessoa, um investidor, que tem as suas atividades profissionais em qualquer outra área e tal, ele vá dedicar tempo, ele vá gastar tempo nisso daí. Então, se eu não tenho acesso ao conhecimento, eu me retraio e vou naquilo que é mais seguro. Então, eu acho que existe também um gap aí nesse sentido de informação. O que eu vejo, Brian, é o seguinte, né? Duas situações. Primeiro, o investidor que está aqui no Brasil está mandando dinheiro para fora. Este deveria ter um profissional que o auxiliasse bem, seja aqui no Brasil, seja fora, mas ele tem que ter um profissional para meio que pegar na mão dele no primeiro momento e mostrar como as coisas funcionam, que não é simplesmente comprar bondes do Itaú, da Petrobras e da Vale e ações da Gerdau, não, tem que ir muito mais além disso. Sim. Mas o que eu sinto que é um problema muito sério é o brasileiro que já está morando fora, e aí você tem duas situações, ou ele tem o seu próprio negócio, né, ele é um empresário, ele já começou a ter uma renda recorrente da sua atividade, está ganhando mais ou menos dinheiro, mas ele está ganhando dinheiro em moeda forte, ou ele trabalha para uma empresa que o contratou no exterior e o paga em moeda forte. Eu falo tanto de dólares americanos quanto em euros, né? Sim. E que é bastante comum. E aí o que eu vejo é que, nesse caso do brasileiro que está fora, ele, às vezes, não tem quem o oriente corretamente. E aí o que ele acaba fazendo? Quando ele vai comprar Itaú, Bradesco,
Vale, Petrobras, Gerdau, e cai sempre no Banco do Brasil, sabe? Títulos do governo federal, ele cai sempre na mesma coisa. Só que aí eu penso o seguinte, né? Acho que nisso você concorda comigo. Eu acredito que não seja a forma mais correta de fazer. Por quê? Você já está indo para fora, você já conseguiu, seja porque você recebe tua renda em dólares, seja porque você converteu e mandou o dinheiro para fora em dólares ou euros, né? Você já está parcialmente protegido da desvalorização cambial. Um exemplo disso, de janeiro até agora, o real perdeu aí cerca de 30 e poucos por cento do valor. Então, quem já tinha dinheiro fora se protegeu disso. Sim, exato. Já que você fez isso, você não precisa voltar a comprar ativos brasileiros, porque o que acontece, né? Só para colocar um exemplo prático. Imagina, Brian, o cara que mandou o dinheiro dele para fora, tá? E aí ele quis comprar ações brasileiras negociadas em Nova York. Certo. Tá? Ele comprou um ADR, ou seja, um certificado dessa ação negociado no mercado americano. Sim. O ADR, ele simplesmente vai refletir em dólares o valor em reais da ação. Então, o que acontece com o brasileiro que comprou esse ADR? Ele já vai sofrer de cara essa desvalorização do câmbio. Sim. Mas, eventualmente, as variações de mercado que essa ação tem. Então, na prática, o que vai acabar acontecendo? Você, quando está fora e você compra ativos do Brasil, todos nós que estamos aqui no Brasil, todo o dinheiro, toda a economia que está no Brasil, está submetida a essas oscilações de câmbio, certo? Sim. Então, além de você ter as oscilações de câmbio, pega um momento como esse, elas foram extremamente pronunciadas, você está pegando também as oscilações de mercado da empresa. Exato. Você está perdendo as duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu falo perder, claro, de agora, né? Mas você está vendo toda essa... Ou ganhar. Mas você está vendo uma oscilação muito grande que não é exatamente o que você esperaria, né? Sim, exato. E, inclusive, esse viés, eu acho que a grande charada aí, Denis, é um assunto entediante, como se livrar desse viés e tal, é simplesmente ter metodologia e sistemática, né? Saiba por que você está investindo, invista de acordo com o seu objetivo. Seu objetivo é renda. A gente cai em todos aqueles aspectos do planejamento financeiro. Eu sei que assim, é chato, mas é a coisa que funciona há 60 anos aqui, que é o mercado que há mais tempo usa o advisor, aqui nos Estados Unidos dessa forma, né, nessa regulamentação. Mas só chamar a atenção o fato aqui, o brasileiro investe muito. Quando sai, eu vejo muita carteira que é trazida por pessoas que procuram assim, olha, vou fazer uma ponte internacional, quero investir fora, ou eu tenho dinheiro fora, e ela tem esse bond, essa debenture, né, seria a tradução, da Petrobras, a 8%. Tem alguma que foi uma lavada, eles venderam para muito investidor varejo, acho que é 8 1/4. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você prefere... As duas respostas. Pense no seu alter ego e no seu ego, né? Você preferiria... Depende do seu objetivo, é claro, mas tendo o mesmo objetivo para os dois, isso bem claro. Você prefere a ação, essa debenture, esse bond da Petrobras a 8,25 ou Apple 3,75? Se você me pergunta eu sonho, não sou profissional, eu sou investidor, óbvio que eu vou te falar 8,25. É óbvio. É porque eu vou pelo cupom, né, pela rentabilidade que vai dar. Agora, como profissional, eu não posso jamais te dar uma resposta assim, de bate-pronto com essa informação. Por quê? Eu preciso saber todo o restante. Tá? Às vezes, pode ser que, por exemplo, para a parte mais longa da carteira, um bonde desse seja interessante, desde que ele esteja, né, faça parte de uma cesta de outros bondes, de outros ativos, que vão me dar uma rentabilidade esperada maior e que eu possa saber qual é a volatilidade que eu espero disso. Se a gente for pegar somente pensar em rentabilidade, eu posso te dizer o seguinte,
Você lembra que a gente comentou lá daquela pesquisa que a FGV fez, né, aquele estudo sobre os day trades e por que 91% deles só perdiam dinheiro? Tá? O que eu acredito o grande problema do day trader é quando ele olha para um prazo extremamente curto. Se você olha para um prazo extremamente curto, você vai buscar ganhos muito altos nesse prazo extremamente curto. E eles não vão vir. Tá? Eu não sei, não tenho notícia. Se eu achar alguma coisa, a gente volta a comentar nos outros episódios e tal, mas de nada semelhante a isso, vai em outros lugares, né? Mas eu imagino que essa dinâmica do day trade não seja muito diferente. Não. A Fidelity, que é uma das maiores custodiantes dos Estados Unidos, ela fez um estudo das contas de aposentadoria. E que a gente comentou, né? Daqui é o Individual Retirement Account, o dinheiro que você põe dinheiro ali dentro, você não paga imposto no dinheiro na entrada e vai usar na aposentadoria depois de uma certa idade, e você tem esse benefício de imposto. A Fidelity fez um estudo nos últimos 30 anos dessas contas, e as contas de aposentadoria que melhor performaram foram dos seus clientes que esqueceram das contas. E simplesmente deixaram o trem lá, investiram em SP500 ou Dow Jones e não ficaram mexendo. As melhores, né? Isso inclui também, eu acho que era só varejo, né? Mas inclui assim, gente nova, gente velha, de tudo. Pegaram tudo, não foi uma amostra, foi o universo completo das contas. Exato. Não, mas assim, isso ele é bem claro porque aí você tem dois componentes, né? Se você deixa o mercado decidir, o S&P 500 ou algum índice, né, grande, passivamente tomar conta dos seus investimentos, cara, vai render pra caramba. Isso a gente sabe. Mas assim, no curto prazo, nós vamos ver quedas de 38% em um ano. Nós vamos ver altas de 20 e tantos por cento em outro. Mas aí é aquela coisa. Seu objetivo é um objetivo de longo prazo? Beleza. A Petrobras tem que estar, mas ela tem que estar pela oportunidade, pelo custo de oportunidade que dá. Não toda alocação em bondes, comprar Petrobras, Vale, Itaú e tudo mais. Tá? Você pode ter coisas muito interessantes, a um preço muito bom, né, que vai acabar te dando uma taxa de carrego, né, que é o quanto o bonde no exterior paga de juros para quem investe nele, que vai ser interessante. Mas você tem que saber diversificar bastante na coisa. Uma coisa que eu vejo também, né, eu tive conversas e tal mais ou menos o dia a dia, né, eu converso com os clientes, com os investidores e tudo mais, e às vezes trazem os causos, né, do que aconteceram, do que fizeram. E aí uma coisa que a gente estava falando dos vieses também, né, a gente sempre, todo disclaimer, né? Toda vez que a gente vai falar de investimentos, a gente põe uma notinha que é assim: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Exato. Isso é uma verdade assim fantástica e é quase uma lei da natureza, porque não vai. O que aconteceu ontem, eu não posso garantir que vai acontecer no futuro, porque eu tenho várias situações. Tem um exemplo que a gente conversou, acho que recentemente, foi uma conversa que nós tivemos falando da Amazon, né? E desde do pior momento da ação da Amazon, desde o pior momento da crise, né, do Covid até agora, ela praticamente dobrou de valor. Sim, 100%. Dobrou de valor em 2 meses e pouco, 3 meses. Se eu ficar olhando só esse histórico, e esperar que, claro, eu estou sendo bem exagerado, eu sei que o investidor não, a maioria, né, não tem essa expectativa, mas assim, eu não posso esperar que em 3 meses volte a dobrar de valor. Então, assim, tem muitos aspectos que eu tenho que olhar. E aí tem coisas, né, a gente até comentou da situação da Argentina. A Argentina tem contas denominadas em dólares, já há muitos anos. Eles fizeram isso na época que o peso teve paridade com o dólar e tudo mais, mantiveram, bom, enfim, sempre deu problema essas contas lá, porque vira e mexe, vem alguma crise cambial, alguma crise econômica, o governo intervém naquilo. Claro. E agora, eu li recentemente, e vou até deixar, a gente vai colocar aqui na descrição do podcast o artigo, que saiu esses dias aqui na imprensa,
o governo argentino está pondo restrições para a movimentação de contas em dólares. Então, assim, sempre tem essa dúvida. Claro, a Argentina é um exemplo muito claro de como não devem ser feitas as coisas. Eu acho que aqui na América Latina nós temos 4 países que eles são... a América Latina são 15 países no total, né? Se eu não for contar a América Central, a América do Sul são 13 países. Mas esses 4 aqui, eles são bem emblemáticos de como são as situações, e todos os outros seguem uma vertente ou outra. Nós temos Venezuela, nós temos a Argentina, nós temos o Chile e nós temos o Brasil. A Venezuela é o exemplo do que você não deve fazer nunca. Jamais. Economicamente. E aí não estou falando das questões políticas, tá? Mas é claro que a questão política tem uma correlação muito grande com a questão econômica. Mas tudo que a Venezuela fez economicamente, controle de preços, nacionalização de indústrias, restrições a mercados e tudo mais, é o que levou o país a estar como está hoje. Aí você tem, na ponta extrema, o Chile. O Chile sempre teve uma tendência mais tem, claro, um certo nível de intervenção, que é bem típico da América Latina ainda, né? Mas é um país com uma economia mais dinâmica, é uma economia menos regulada, é um ambiente para negócios mais adequado. Exatamente. E aí você olha todos os indicadores econômicos e sociais e tal, você vê, realmente, isso tem um efeito aqui. Aí você tem o Brasil e a Argentina. A Argentina, ela fica num ponto mais intermediário entre o Chile e a Venezuela, só que mais próximo da Venezuela. Sempre vai e volta, sempre vai e volta, sempre vai e volta. Vai um pouquinho, volta um pouco mais. Tenta entrar numa área, umas políticas mais liberais e tal, aí depois volta para políticas mais intervencionistas e tudo mais. E o Brasil, ele é mais próximo ao Chile, só que também ele fica oscilando, ele é mais próximo ao Chile do que a Argentina, mas ele também fica oscilando nisso. Então, quando você pega esses 4 países, né, nos dois, não são extremos, tá, de controle, de intervenção, nem de liberalismo, mas você tem o Chile mais liberal, você tem a Venezuela, que tem uma economia que sempre teve bastante mais intervencionista. E aí você pega o Brasil e a Argentina, todos os outros países estão que nem o Brasil e a Argentina, oscilando para um lado e para o outro. Tá? Você pode pegar o México... Muda o governo. Muda o governo e não sei o que e tal. Né? E isso é uma tendência que eu recentemente... uma das obras que eu li recentemente tratava justamente disso. Né? Falava que você não tem... Usar termos, né, como capitalismo e comunismo não são termos precisos. Se você quiser, às vezes, definir... Não, nada disso. Né? Você quer, assim, tentar entender um pouco melhor como as economias funcionam, e até mesmo sistemas políticos, eu vou pegar e vou colocar o nome do livro também depois na descrição do podcast. Mas o autor sugeria falar o seguinte, pega e veja economias mais liberais e economias mais intervencionistas. Toda economia, ela tem um grau de liberalismo e de intervencionismo, né? Então você vai ficar levando essa regra de um lado para o outro. Por que isso é importante da gente saber, tá? Agora a gente deu toda essa volta para dizer o seguinte, não adianta, se você vem de um país que ele fica oscilando, é o caso do investidor brasileiro, nós oscilamos entre ser mais liberais e mais intervencionistas na economia, e isso vai afetar a nossa economia. Se você vem para um ambiente desses, livre-se da influência desse ambiente, entendeu? E vá para um lugar que vai te dar mais garantia, né? A gente até brincou, Brian, eu estava falando antes, né, da nova... Da grande novidade agora aqui do Brasil, a nova nota de R$200. Cara, não se fala outra coisa. eu fazia tempo que eu não escutava rádio, né? Eu escutava bastante rádio quando eu estava dirigindo bastante. Agora com esse negócio de pandemia e tal, preso em casa. Tá ouvindo Baby Shark.
O tempo todo, cara. E ela só não vem aqui cantar agora porque deve estar descansando já. Mas o tempo todo Baby Shark, Mommy Shark, Granny Shark. Impressionante. E tá ouvindo no rádio, cara, o pessoal lá só falando da nova nota e todas as brincadeiras, né? Falando do animal que deveria estar na nota e tudo mais. E assim, é uma festa, mas é aquela coisa, para quem tem um pouquinho mais de idade, né, ou para quem hoje já tem os filhos grandes e tal, lembra isso, e assim, não dá para você não ficar com um pouquinho de garganta seca quando você vê uma situação dessa. Exato. Porque, né, a mesma razão que hoje você leva a que nós tenhamos uma nota de R$200, é a mesma razão que fez as moedas de 1 centavo desaparecerem. E é por isso que todo mundo, quando pensa em moeda forte, olha para o dólar, que é o fantasma da inflação. De fato, nós tivemos, eu tenho uns estudos que eu sempre faço, né, para acompanhar, ver o valor ideal da cotação do dólar e tal, e a gente teve uma inflação acumulada do real na casa aí de 500, dependendo da metodologia, de 50 até 600 e tantos % do período do real, né, nesses 26 anos que fez agora do real. Cara, perto do que a gente já teve aqui, né, isso daí dá uma média de 8 e qualquer coisa % ao ano. Historicamente, para o que a gente teve no Brasil, é baixo, mas, cara, é 8% ao ano de média. Porque as pessoas, às vezes, o investidor precisa ter isso bastante claro, hoje nós temos a inflação um pouco controlada, sim, basicamente porque a nossa economia está deprimida, faz anos que nós não crescemos. E quando nós estávamos começando a crescer, veio o coronavírus. Sim. Veio um fator externo aí, alguém criou um vírus para parar o Brasil de crescer. Essas teorias de conspiração, né? Não foi isso, foi tudo todo. Um artigo interessante que podemos colocar aí, foi escrito por um colega meu, Mário Adib. Ele escreveu justamente sobre essa perda de poder de compra do real comparado ao dólar. Então talvez seja uma coisa interessante você colocar na descrição também. Vamos colocar, porque eu vi esse artigo do Mário. Ele tá muito legal. Essa é a razão, a gente tá falando tudo isso porque, né? Eu acho que a gente chegou numa conclusão muito parecida. Não vale a pena você gastar todo o teu esforço para ver, planejar, montar. Como é que você vai investir no exterior? Mandar o teu dinheiro para fora, fazer sua proteção, fazer o planejamento sucessório, diversificar e tudo mais. E aí você chega lá fora e o que você faz? Volta tudo comprando para o Brasil. Por quê? Você vai ter as mesmas limitações que você teria investindo aqui. Se é para fazer isso, nem vai para fora. Exato. Não, fica aqui. Olha a ação da Petrobras, é triste, viu? Mas se você olha a ação da Petrobras em 2001, ela era por volta de $6. Se olha a ação da Petrobras agora, ela está por volta de $7. Uau! Perceba uma coisa, tem muita coisa aí nesse preço. A Petrobras já foi a empresa mais valiosa do mundo. Quando a gente fala de Apple, trilionária, Amazon, trilionária, a Petrobras já esteve no topo. Foi quando a bacia Campos, é isso? A de Rio de Janeiro? Foi descoberta em 2008. Campos, isso. E Lula presidente, agora vai. Mas foi do mundo ou era a petroleira mais valiosa do mundo? Não, a empresa mais valiosa do mundo. Uau! Durou algumas semanas. Logo descobriram que tinha chuncho, como dizemos lá no sul, e aí a coisa começou a cair, e desde então vale uma fração do que era naquela época. É realmente assim um pico, e aí desaba de novo. Mas você vê, esse é o alerta, eu acho, né, que a gente tá aludindo aqui, né, Denis, que você tome cuidado o lugar que você está investindo, não só a maneira, estou investindo em dólar, beleza, isso é um fator da diversificação, e agora você tem que colocar esse dólar para trabalhar em algum lugar. Tome cuidado com o lugar que você está colocando o dólar para trabalhar, Não, é bem isso mesmo. Tem uma coisa, Brian, agora que a gente já está indo aqui para a parte final do nosso episódio, na semana que vem, nós vamos falar do dólar caro. Porque eu escuto isso direto, eu escuto isso assim... O dia inteiro, mas escuto isso até da minha mulher.
Você acha que o dólar tá caro? Mas, claro, ela tem uma preocupação direta com Claro. o preço do dólar tá caro, porque a gente vai viajar mais ou menos. Posso planejar? Faz sentido planejar ou não? Mas é uma boa pergunta. Não, tá caro ou não tá? Pois é, não. Semana que vem a gente vai. Eu acho que vale a pena a gente dedicar todo um episódio para isso, para explicar o que afeta o dólar, o que a gente pode esperar. Eu tenho eu gosto da teoria econômica da escola austríaca. Eu acho que ela explica assim fantasticamente bem todos os fenômenos econômicos. E o que é mais legal é que ela tem um quê de rebeldia, né? Porque ela não é a teoria do mainstream. Se for conversar com a maior parte dos economistas, eles não utilizam os conceitos da escola austríaca. Eles são de outras vertentes. Chicago? Então, a escola de Chicago, ela tem... Ela é a outra vertente, né? É uma das vertentes, né? Mas por exemplo, a escola de Chicago é a escola do Paulo Guedes, que tem... eu não quero entrar nesses detalhes, nessas searas, porque eu não sou especialista nisso, eu estou aprendendo, estudando muito. Né? Mas o grande problema da escola de Chicago é que a teoria monetária deles é uma teoria que... e aí tem um problema, a escola austríaca chama de fraudulenta no... Exatamente, por isso que eu fiz a chamada. Então, a gente precisa até trazer depois alguém para explicar bem disso, né? Porque isso tem assim, um impacto muito grande nos investimentos. Quando, por exemplo, né, você olha para o ouro e para metais preciosos e para determinadas commodities, que geralmente sempre foram reserva de valor, e você vê que estão operando em máximos históricos e não tem muita indicação de que vão baixar tão cedo, a escola austríaca consegue explicar isso daí muito bem. Porque aí a mesma teoria dos ciclos econômicos e tudo mais e tal. Bom, a gente está falando de coisas que não são necessariamente ligadas a finanças, mas que eu acho que é muito, muito importante. Vale. Quem quer entender de dinheiro, quem quer entender de investimentos, saber. Mas basicamente, assim, já dando um preview, né, do que nós vamos falar semana que vem. Cenas do próximo capítulo. Cenas do próximo capítulo. Tem muito a ver, sim, com essa tentativa desesperada de todos os governos injetarem dinheiro na economia para tentar minimizar os impactos da crise e o efeito que isso vai ter no câmbio. Então, semana que vem a gente vai conversar bem sobre isso. E em breve, acho que é uma ideia legal, viu, Brian, para a gente trazer alguém aqui para falar conosco dessas diferenças das teorias econômicas e tudo mais. Eu não me arrisco a falar com profundidade, porque eu conheço algo, mas é um tema que merece uma dedicação mais profunda. Um especialista. Sem dúvida nenhuma. Eu sou administrador e toda a minha especialização depois foi para a parte de mercados financeiros. Então, assim, não é exatamente o core, né, aquela parte pesada de teoria econômica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostou Você que se ausentou, você só fez uma gravação pra gente no episódio passado, você não ficou assim com inveja, não? Você não gostou O que você achou Eu fiquei com inveja do churrasco de palmito, da farofinha de cenoura, nada de bacon. Muito bom, Carol. Foi muito... assim, eu sou fanático por mercados financeiros, mercados capitais. Assim, minha leitura de lazer é sobre os mercados. E foi realmente muito empolgante ouvir alguém falar de ESG e especialmente uma pessoa... Ela é uma espécie de celebridade. Ela é, né, campeã 6 vezes. Sim, não, e essa preocupação. E ela não precisa, assim, não é que não precisaria ter, todo mundo precisaria ter, né? Mas assim, você vê que não, apesar de não obrigatoriamente ser uma das grandes preocupações dela, você viu como ela já está muito bem inteirada dos temas, das coisas, e ela fez uma coisa que eu acho que todo investidor, claro, dentro das suas possibilidades, né, do seu tempo e tudo mais, ela estuda, ela vai atrás.
E ela sabe, assim, que tem bastante para aprender, mas, assim, ela soube aproveitar bem esse tempo sem treinar, né? E em breve vou até perguntar para ela como é que estão as rotinas, se já voltou e tudo mais. Mas, assim, ela dedicou um tempo para entender uma coisa que é super importante. E aí, o que é legal, né, não adianta você pensar só em rentabilidade, não adianta você pensar só em volatilidade, não, você tem que pensar no tudo. No caso dela, né, que foi uma coisa muito legal, ela pensando já na aposentadoria dela, e aí o tema do ESG, né, dos fundos verdes, como ela mesmo, ativos verdes, né, como ela mesmo brincou, e que está certo, pô, se ela está fazendo um planejamento pro futuro dela, que este planejamento também, tudo que seja pro futuro, né, que ele também seja sustentável, que ele também seja uma coisa positiva, exatamente. Então isso é muito legal. Até por conta disso, depois a gente pode até fazer um episódio específico só falando de esse ESG, dando alguns detalhes, dando algumas informações, Brian, e a gente dedica esse para Carol também. Show de bola. Tá certo. Meu caro, então é isso daí, tá? Conclusão que a gente tem para fazer hoje. Vai para fora? Vai para fora, não tem problema nenhum. Leve seu dinheiro para lá, é legal, sabe? Você ter uma boa parcela do seu dinheiro lá, mas não fique só investindo no Brasil. Tem tanta coisa a mais que dá para a gente fazer, e fazendo isso, você se livra de riscos, você diminui volatilidade, sabe? A questão é, estude, converse com um profissional que te assessora, e aí vai chegar, vai ver como destapar os olhos vai te levar a bons caminhos. Certo, Brian? Exatamente. Casar isso com a nota de R$200, no momento que eu vi aquela nota, eu me lembrei da nota de 500 mil cruzeiros do Mário de Andrade, não sei se você lembra disso. A maior nota da história do Brasil. Eu vou te falar uma coisa, eu não lembro as notas, todas as denominações. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Todos os links importantes estão aí. Brian e eu vamos estar de volta na semana que vem com mais um episódio. Dessa vez a gente já definiu o tema, nós vamos tentar responder a pergunta. O dólar está caro? É isso que a gente vai fazer, tá certo? É isso aí, pessoal. Boa semana. Obrigado, uma boa semana para todos. Até mais.